Chá Comigo, um podcast de Tsering Paldron. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Chá Comigo. Hoje eu queria falar daquelas coisas que nos acontecem e que são difíceis de aceitar. Alguém nos deixa, por exemplo, uma relação termina, perdemos um trabalho ou uma oportunidade na qual tínhamos colocado muita esperança. Adoecemos de repente, ou alguém próximo de nós, ou descobrimos que alguém traiu a nossa confiança. Achamos que fizemos tudo certo e mesmo assim as coisas correram mal e pensamos, isto não devia estar a acontecer. Nós tínhamos um plano, tínhamos expectativas, tínhamos feito projetos, tínhamos uma ideia de como as coisas deviam acontecer e de repente a vida tomou uma direção imprevista. E naturalmente reagimos. Vamos falar sobre isso? Quando a vida não nos corre de feição, protestamos. Procuramos uma explicação, um culpado. Perguntamos coisas como: porquê eu? Porquê agora? O que é que eu fiz para merecer isto? Ou então, como é que aquela pessoa pôde fazer-me isto? Quando sofremos, o nosso mundo fica mais pequeno. Tudo se organiza à volta da dor, é tudo pessoal e muito sensível. E é difícil ver para além disso. Porque o sofrimento parece ocupar todo o espaço disponível. E talvez seja esta uma primeira coisa importante de reconhecer. É natural que assim seja. É um processo automático. Quando dói, dói. E não precisamos de transformar imediatamente cada tragédia numa bênção. Até porque nem conseguimos, não é? Nem procurar uma grande lição espiritual enquanto ainda estamos no meio do choque, no meio da dificuldade, no meio da reação. Há momentos em que a única coisa que podemos fazer é reconhecer: sim, isto é difícil. A prática espiritual não serve para nos tornar insensíveis, nem para fazermos de conta que a perda não é perda ou que a injustiça não é injustiça. Serve talvez para nos ajudar a não ficarmos presos para sempre à primeira interpretação que fazemos daquilo que aconteceu. Porque quando algo nos magoa, a primeira interpretação costuma ser muito simples, muito básica. Alguém me atacou, a vida é injusta e por aí fora. E esta interpretação pode permanecer durante anos, às vezes uma vida inteira. Há pessoas, muitos de nós, que continuam a conversar interiormente com alguém que as magoou há 30 anos. Continuam a explicar o seu ponto de vista, continuam a esperar uma justiça que talvez nunca venha. O acontecimento já passou, mas a discussão continua. Talvez até outra pessoa já tenha morrido, ou não faça nem sequer ideia que nos magoou. Mas dentro de nós, o tribunal mantém-se aberto, os argumentos continuam a ser apresentados. E isto não é uma crítica, porque todos nós passamos por isso. É como se a nossa mente acreditasse que, se continuar a pensar suficientemente sobre o assunto, talvez consiga finalmente alterar o passado. Talvez consiga provar que tinha razão. Talvez consiga fazer com que o outro reconheça o mal que fez. Talvez consiga descobrir uma explicação que faça parar a dor. Mas o passado não se altera. O que pode alterar-se é a forma como o carregamos. Às vezes, se tivermos alguma coragem para olhar para a nossa própria mente, para as nossas próprias reações, podemos descobrir que não somos os únicos que carregamos feridas. Os nossos pais também estavam a lutar com a vida, os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos amigos e mesmo aqueles que nos magoaram. Cada pessoa tem medos que desconhece.
Padrões recebidos de outras gerações, ideias inconscientes sobre o amor, a segurança, a sobrevivência e tudo em geral. Alguém que nunca recebeu afeto pode ter dificuldade em oferecê-lo. Alguém que aprendeu que mostrar fragilidade é perigoso pode tornar-se frio e distante e por aí fora. Claro que isto não justifica o sofrimento que causaram. E é importante que isto seja muito claro. Porque compreender não significa aceitar tudo. Perdoar não significa permitir que uma pessoa continue a maltratar-nos. Ter compaixão não significa não ter limites. Podemos compreender alguém e manter distância. Podemos perdoar e não recomeçar uma relação. Ser cautelosos. Podemos reconhecer o sofrimento do outro sem necessariamente negar o nosso. Mas quando começamos a ver a humanidade por detrás do comportamento, alguma coisa muda. A pessoa deixa de ser apenas o inimigo e passa a ser um ser humano confuso, limitado, condicionado, tal como nós. E esta última parte é talvez a mais difícil, mas também uma das mais importantes, porque com o tempo começamos a ver em nós reações semelhantes àquelas que criticamos nos outros. Talvez não exatamente da mesma forma, talvez não com a mesma intensidade, mas reconhecemos que são semelhantes. Vemos que também podemos agir por medo, que também podemos ser injustos, que também podemos fechar o coração, dizer coisas que não queríamos dizer, magoar alguém sem perceber imediatamente o impacto daquilo que fizemos. E quando reconhecemos isto, o mundo torna-se um pouco menos absoluto. Já não há pessoas boas de um lado e pessoas más do outro. Há seres humanos a tentar encontrar felicidade, muitas vezes através de caminhos que só produzem ainda mais sofrimento. A culpa começa então muito devagar a transformar-se em compreensão. E esta pode, por sua vez, com mais um tempo, transformar-se em compaixão. A compaixão pode abrir a porta ao perdão, não porque aquilo que aconteceu se tenha tornado de repente aceitável, mas porque já não queremos continuar a carregar o ressentimento. É pesado demais. Perdoar não é absolver o passado ou concordar com o que se passou. É pura e simplesmente deixar de o alimentar no presente. É retirar-lhe a capacidade de ocupar todo o nosso espaço interior. Às vezes esta transformação demora muitos anos. Algumas dores precisam de tempo. Algumas feridas precisam de ser visitadas muitas vezes antes de começarem a perder a sua força. Mas existe uma outra etapa. Depois de alguns anos, quando olhamos para trás, começamos a reparar numa coisa. Muitas das coisas que consideramos obstáculos foram, na verdade, pontos de viragem. A relação que terminou levou-nos a conhecer outras pessoas. Obrigou-nos a conhecer outras pessoas. O trabalho que perdemos obrigou-nos a descobrir capacidades que desconhecíamos. A doença alterou as nossas prioridades. A solidão aproximou-nos de nós próprios. A desilusão retirou-nos uma fantasia. Uma porta que se fechou obrigou-nos a procurar uma outra entrada. É claro que na altura não conseguíamos ver nada disto. Víamos apenas a perda, víamos apenas aquilo que tínhamos perdido ou aquilo que tinha desaparecido. Não víamos aquilo que estava a começar e isto é compreensível, é normal. Primeiro é preciso atravessar a perda e talvez mais tarde consigamos perceber que a vida continuou a mover-se. Por vezes moveu-se numa direção que nunca teríamos escolhido voluntariamente, mas que acabou por transformar profundamente aquilo que somos. Talvez alguma coisa do género tenha acontecido na sua vida, acredito que sim, porque todos nós passamos por este género de coisas. Talvez tenha havido algo que durante anos classificou como o pior que lhe podia ter acontecido e que hoje, sem negar a dor,
reconhece como parte essencial do seu caminho. Não porque de repente o sofrimento seja uma coisa boa, ou que tudo aconteça, como se costuma dizer, por uma razão. Não precisamos de inventar uma razão transcendente para cada acontecimento, mas simplesmente reconhecer que cada um deles produz consequências e que nós, seres humanos, temos uma capacidade extraordinária de transformar aquilo que vivemos. Podemos transformar a dor em profundidade ou em compaixão, a perda em ternura, a desilusão em lucidez ou sabedoria, a solidão em presença, em aprendizagem de estar bem connosco. Acho que é importante perceber que não é como se a dor tivesse sido propositadamente enviada para nos ensinar alguma coisa, mas simplesmente porque podemos aprender com ela. Gradualmente pode até surgir uma forma de gratidão. Podemos não estar contentes por aquilo ter acontecido, mas continuar a desejar que tivesse sido diferente, mas ao mesmo tempo reconhecemos que não seríamos quem somos se não tivéssemos atravessado aquela dificuldade. E esta é uma transformação profunda, porque passar do ressentimento para a compreensão, da compreensão para a compaixão, desta para o perdão e da compaixão para uma certa gratidão é um percurso de uma vida. Porém, às vezes há ainda uma outra coisa, uma mudança ainda mais subtil. Quando a fascinação com a nossa própria história começa um pouco a relaxar, e isto talvez seja mais fácil com a idade. Aquela voz que em nós está sempre a dizer a minha vida, a minha felicidade, o meu sofrimento, aquilo que me fizeram, aquilo que eu perdi. Essa voz não vai desaparecer completamente, mas deixa de ocupar o centro de tudo. Aos poucos, começamos a perceber que a vida não está organizada exclusivamente à nossa volta. É claro que isto é óbvio, mas na experiência, na forma como experimentamos o mundo, não é assim tão óbvio. Porque normalmente vivemos como se fôssemos a personagem central de uma grande narrativa, na qual os outros entram como aliados, inimigos, ajudantes, obstáculos ou espectadores, mas tudo gira em torno de nós. Os acontecimentos são sempre avaliados segundo uma pergunta muito simples: isto é bom ou é mau para mim? Se algo corresponde aos nossos desejos, sentimos que a vida está a correr bem. Se algo os contraria, sentimos que está a correr mal. Mas talvez correr bem e correr mal sejam categorias muito mais estreitas do que imaginamos. Aquilo que hoje parece bom pode produzir sofrimento amanhã. Aquilo que hoje parece mau pode abrir uma possibilidade inesperada. Aquilo que desejamos com toda a força pode não ser nada bom para nós. E aquilo que rejeitamos pode conter uma liberdade que ainda não conseguimos reconhecer. Não sabemos. E talvez seja precisamente essa a nossa dificuldade. Queríamos saber. Queríamos saber antecipadamente o mapa completo. Quais as escolhas certas, quais as pessoas seguras, quais as portas que devemos abrir e aquelas que devemos manter fechadas. Gostaríamos de saber onde cada caminho vai dar antes de começar a percorrê-lo, mas a vida não é assim, até porque nada está definido à partida. Vivemos sem garantias, escolhemos sem conhecer todas as consequências, amamos sem saber quanto tempo teremos. Começamos projetos que podem falhar, criamos filhos que um dia seguirão o seu próprio caminho e irão talvez viver para um outro país. Construímos uma vida sabendo que, mesmo que não pensemos nisso todos os dias, que tudo aquilo que construímos é impermanente. E talvez grande parte da nossa ansiedade venha de querermos garantias, justamente.
Mas a vida não funciona como um sistema de recompensas e castigos. Coisas boas acontecem a pessoas que consideramos más. Coisas terríveis acontecem a pessoas generosas. Pessoas que se amam separam-se. Pessoas incompatíveis permanecem juntas durante décadas. A vida não obedece às nossas opiniões ou às nossas categorias e isto é perturbador. Por outro lado, também pode ser libertador, porque talvez isto também signifique que a vida nunca esteve contra nós. Também não esteve especialmente a nosso favor, talvez estivesse simplesmente a acontecer. As estações sucederam-se, pessoas chegaram, rimos, choramos, resistimos, celebramos, fizemos planos, mudámos os planos. E durante todo esse tempo a vida simplesmente continuou, momento após momento, respiração após respiração, sem parar para nos explicar o que estava a acontecer, ou que planos é que tinha, ou o que é que estava a fazer. Nós, é claro, fomos interpretando tudo. Se algo correu bem, pensamos, a vida está finalmente a recompensar-me. Ou quando correu mal, porquê é que me está a vida a castigar? Mais tarde, talvez tenhamos pensado, afinal a vida estava a ensinar-me uma lição. E esta interpretação é certamente mais útil do que a ideia de castigo, mas também é apenas uma história. A vida não está a tentar ensinar-nos nada. Está apenas a expressar-se. A chuva cai, as flores abrem, uma criança ri, o vento derruba uma árvore, o mar avança e recua. As pessoas apaixonam-se, os corpos envelhecem, as manhãs chegam, a noite cai. A realidade não está a discutir connosco, é a nossa mente que discute com a realidade. Porque pensamos, isto devia durar, ou isto não devia ter acontecido, esta pessoa devia compreender-me. Eu não queria envelhecer. Já devia ter superado isto. Não devia sentir medo. Não devia estar sozinho. Não devia ter falhado. Repare na quantidade de sofrimento contida na expressão não devia. Porque verdade seja dita, aquilo que aconteceu já aconteceu. Mas nós continuamos a dizer que não devia ter acontecido. É como discutir com a chuva enquanto estamos à chuva. Podemos não gostar, podemos procurar abrigo, podemos abrir o guarda-chuva, mas a discussão em si não nos mantém secos. Não consigo deixar de me lembrar da pergunta que, quando eu era miúda, me angustiava tanto: qual é o sentido da vida? Porque eu achava que tinha que existir uma resposta, uma grande resposta, uma resposta filosófica, existencial. A vida era uma viagem para algum destino, como se estivéssemos a caminhar para um lugar onde de repente tudo faria sentido, um lugar onde finalmente perceberíamos a razão de cada dor, de cada encontro, de cada separação. Agora, quando penso nisso, sorri um pouco, não porque a pergunta fosse desnecessária, era uma pergunta sincera. Mas talvez eu estivesse a partir do pressuposto de que a vida existe para nos levar a algum lugar, e hoje já não tenho tanta certeza. Porque talvez a vida não esteja a viajar para uma conclusão, talvez esteja simplesmente a expressar-se. Como um rio que corre, não porque tenha uma opinião sobre o mar ou porque tenha um desejo insaciável de desaguar no mar, mas corre porque essa é a sua natureza.
O vento passa entre as árvores, a primavera chega, os pássaros cantam, as flores aparecem e não estão a tentar alcançar uma versão mais perfeita de si próprias. Estão simplesmente inteiramente presentes naquilo que são. Há uma frase zen que diz: a primavera chega e a erva cresce naturalmente. É muito simples. Não existe drama, não existe explicação, não existe mérito nem castigo. A primavera chega e a erva cresce. A vida manifesta-se. E talvez o despertar não consista em encontrar uma resposta para todas as perguntas. Talvez seja deixar, pouco a pouco, de exigir que a realidade se explique antes de aceitarmos fazer parte dela. Isto não significa tornar-nos passivos, nem deixar de agir. Não significa aceitar injustiças sociais, abusos ou violência. Podemos e devemos agir quando existe sofrimento que pode ser evitado. Podemos proteger, protestar, estabelecer limites, tentar tornar o mundo menos cruel. Mas existe uma diferença entre responder à realidade e discutir com o facto dela existir. Podemos, por exemplo, tratar uma doença sem odiar o corpo por ter adoecido. Podemos terminar uma relação sem transformar o outro num monstro. Podemos lutar contra uma injustiça sem deixar que o ódio destrua a nossa mente. Podemos lamentar uma perda sem exigir que o universo devolva aquilo que desapareceu. A aceitação não é resignação, é começar a partir do lugar onde realmente estamos e não do lugar onde gostaríamos de estar. Quando deixamos de discutir com a vida, algo em nós relaxa profundamente. Não porque tudo passa a fazer sentido, mas porque deixamos de exigir que a realidade seja diferente para nos permitirmos estar vivos. O coração pode então tornar-se mais disponível. A ternura deixa de depender tanto das circunstâncias. Já não amamos apenas quando as coisas correm como desejamos ou quando as pessoas se comportam de acordo com as nossas expectativas. Começamos a descobrir uma forma de amar a própria vida e não apenas os momentos agradáveis e não apenas as pessoas que nos compreendem, não apenas os dias luminosos, a vida inteira. A sua beleza, a sua fragilidade, a sua imprevisibilidade, a sua crueldade às vezes e também a sua extraordinária beleza, tudo misturado. Talvez seja por isso que alguns grandes mestres sorriem. Não porque tenham vivido sem dificuldades, muitos deles, e particularmente os tibetanos, atravessaram perdas, perseguições, doenças, guerras e exílio. Não sorriem porque a vida se tornou fácil. Sorriem talvez porque deixaram de pedir à realidade que fosse outra coisa. Deixaram de negociar permanentemente com ela. E por baixo de todas as histórias que contamos sobre nós próprios, talvez exista algo que nunca esteve verdadeiramente em guerra. Uma presença silenciosa. Não indiferente, não distante, apenas aberta. Uma presença que testemunhou a infância, a juventude, o envelhecimento, que esteve presente nos dias felizes e nos dias impossíveis, que viu as pessoas chegarem e partiram, que viu as nossas certezas mudarem, que viu cada identidade formar-se e dissolver-se. Talvez nunca tenhamos estado tão abandonados como pensávamos. Talvez mesmo nos momentos de maior confusão houvesse em nós esta capacidade de simples de estar presente. E talvez a verdadeira paz não seja finalmente compreender tudo. Talvez seja deixar de precisar de compreender tudo. Habitar o mistério em vez de tentar resolvê-lo. Confiar não no sentido de acreditar que tudo vai correr bem, mas no sentido de reconhecer que podemos estar presentes mesmo quando não sabemos o que vai acontecer.
Talvez a vida nunca tenha estado contra nós nem a nosso favor. Talvez fosse apenas este misterioso fluir como o rio, como as nuvens atravessando o céu, como a primavera chegando sem razão. A minha procura, fazia parte desse fluir. As perguntas faziam parte. A revolta fazia parte. A necessidade de encontrar um sentido também fazia parte. E um dia, quase sem darmos por isso, a pergunta pode tornar-se mais silenciosa. Não porque encontramos uma resposta, mas porque finalmente começamos a habitar realmente a vida. Obrigada por ter estado comigo neste chá que foi um pouco mais longo. E até ao próximo.